Voltando aí, gente. Então, 219, 220, 221, 222, 223, 224 foram todos revogados, tá? Uns pela lei de 2005, outros pela reforma de 2009, tá? Esses tipos, eles iam falar pra gente lá do 219 ao 222 sobre rapto violento ou mediante fraude, tá? Formas qualificadas e presunção de violência, tá? Então, esses tipos penais, eles não estão mais em voga, né? Não tem mais validade, justamente por conta da evolução moral nossa, evolução social. Então, só para vocês terem uma ideia, o 219, ele falava assim: raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude para fim libidinoso. Então a gente já começava com o problema do que era uma mulher honesta, o que era honestidade, tá? Então nesse caso aqui, mulher honesta era mulher casada, jovem, solteira, tá? Esse era o conceito de mulher honesta aí para 1940, que é a época do Código Penal, tá? E com o passar, e com até quando a gente começou a evoluir socialmente, a entender que algumas coisas não poderiam mais ser crime, né? Em que aqui a gente falava, quando se tratava de mulheres casadas, aí do adultério, né? Então isso caiu em desuso juntamente com o adultério, tá? A gente não pode mais criminalizar a opção das pessoas, né? Cometer o adultério é uma opção, tá? Rapto consensual, se o raptado é maior de 14 anos e menor de 21 e o rapto se dá com o seu consentimento. Então, quem fugia de casa, né? Os pais não queriam o casamento e a jovem fugia de casa e ia morar com o seu amor aí, né? Essa pessoa poderia ser condenada por rapto consensual. Olhem só, gente, tá? Então, é bem complicado. Aí a gente tinha ainda uma diminuição de pena no 221 que falava que é diminuída de 1/3 a pena se o rapto é para fins de casamento e de metade se o agente, sem ter praticado com a vítima qualquer ato libidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar seguro à disposição da família. Então vejam, gente, a mulher, né, para o Código Penal, ela sempre foi um objeto, né, um objeto pertencente inicialmente à família, ao pai, né, e posteriormente o casamento ao marido, né, tanto que passaram-se anos até que a mulher tivesse voz ativa, tivesse independência, pudesse até mesmo abrir uma conta numa agência bancária sem o consentimento do seu pai ou do seu marido, né? Então, aí são alguns resquícios para vocês verem dessa sociedade patriarcal nossa antiga, tá? Por isso foi revogado, tá, gente? E faz todo sentido de ser, tá? Então, aí a gente passa para o 225, mas vejam, o 225, ele foi totalmente alterado em 2018 também, tá? Uma reforma que a gente teve em 2018 também. Inicialmente, antes de 2009, então, gente, todas as ações penais que envolviam os crimes contra a dignidade sexual, e antes era dignidade sexual, depois passou-se a liberdade sexual, né? Eles eram ações penais públicas condicionadas à representação. Só não ia precisar da representação da vítima quando houvesse violência, tá? Fosse menor de 18 anos e houvesse violência, tá? Então, era ação penal pública condicionada, só mediante representação da vítima. Aí, depois de 2009, passou-se a proceder mediante ação pública incondicionada, se o crime era cometido com abuso de poder familiar, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador, tá? Então, procedia-se mediante ação pública incondicionada. Outro detalhe também é que era ação pública incondicionada quando tivesse resultado lesão corporal grave e morte, tá? Então, tinha lesão corporal grave e morte, era ação penal pública incondicionada, tá bom?
Então, isso, e daí também tinha a questão da súmula 608 do STF, que dizia que quando o crime de estupro era praticado mediante o emprego de violência real. Então, violência real, gente, é a violência em que há uma arma, uma faca, a pessoa efetivamente sofre uma agressão, tá? Então, isso é violência real. Aí, seria ação penal pública incondicionada, tá? Beleza. Passou-se esse primeiro momento do processo aí, né, nos crimes contra a dignidade sexual, que era a antiga redação, antigo título do capítulo. Passou-se então para a ideia de que passou-se então a tutelar os crimes contra a liberdade sexual, mudou o título do capítulo, mudou a formatação dos tipos penais em 2009 e passou-se então, alterou-se também a redação. Com a reforma de 2009, a regra passou a ser que a ação penal era pública condicionada ainda, transformando-se em pública incondicionada, era condicionada, passou-se a ser então incondicionada quando a vítima fosse, todos condicionada, mas seria somente incondicionada quando a vítima fosse menor de 14 anos e quando fosse pessoa vulnerável, tá? Então, só menor de 14 anos, menor de 18 anos e vulnerável, que é o menor de 14 e com transtornos, deficiência mental, que seria pública incondicionada, tá? Então, era essa distinção. Tivemos uma nova reforma, 2018, em que todas elas passaram a ser públicas incondicionadas, tá? Então, a gente tem essa regra, essa alteração totalmente diametralmente oposta, tá? Da antiga redação. Hoje são todas públicas incondicionadas, tá bom? A gente só não pode esquecer da especialidade da Lei Maria da Penha, tá? Que na Lei Maria da Penha vai ser pública condicionada, só vai ser incondicionada quando houver violência, tá? Grave, lesão corporal. Violência ou lesão corporal, se eu não me engano, tá? Vale dar uma consultadinha ali só para relembrar. Mas é uma dessas duas consequências que daí torna a ação penal pública incondicionada, tá? Então, fora isso, vai ser condicionada. Quando houver violação sexual, aí é incondicionada. Eu acho que é isso, tá? Então, a gente só não pode esquecer disso. Então, é o próprio reflexo da alteração da legislação do Código Penal na própria Lei Maria da Penha, tá bom? Então, essa é a redação do 225, tá? Agora, gente, o capítulo 4º, ele ia trazer pra gente disposições gerais, tá? Ia trazer aí, além da ação penal, traz pra gente também questões, causas especiais de aumento de pena, tá? Nesse tipo penal aqui, eu até estava em discussão até agora há pouco com os colegas meus anteriores aí do mestrado, que também são professores, e são professores de direito penal também, tá? Criminalistas, e a gente estava discutindo uma questão bem peculiar que a gente vai ver agora, tá? Então, o que o 226 fala pra gente? Que a pena ela é aumentada, inciso 1º, de quarta parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Então, todos os crimes previstos no capítulo da liberdade sexual, ela é aumentada se há concurso de pessoas, tá? Também é aumentada de metade da pena se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Também metade da pena. 1/3 a 2/3 se o crime é praticado, e daí são outras especialidades que aumentam a pena. Estupro coletivo, então a pena é aumentada para aquele agente que comete o estupro de forma coletiva, tá? E o estupro do 213, tá bom? E o estupro corretivo. O que é isso? E aqui é o problema, tá? Só finalizando ali, o estupro coletivo, então, é mediante concurso de 2 ou mais pessoas, tá? Aqui não tem
grande problema, tá? A gente teria aí um problema de quem comete efetivamente o estupro e quem fica vendo, tá? Aí talvez a gente teria o problema se enquadraria em estupro coletivo ou não. Eu acho que não, porque veja, gente, o estupro em si, ele prescinde de ação, né, de penetração ou ato libidinoso. Ele não fala em ver cena, ele não fala em presenciar estupro, como é quem presencia, quem vê, comete o ato. Talvez uma omissão de socorro aí, tá? Mas não configuraria para aquele que assiste o tipo penal, tá? Então, talvez seria diferente as condutas aí, tá? Agora, o estupro corretivo é aquele que é cometido para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Aí a gente tem um problema, tá? Porque pro Rogério Sanches, pro Fragoso, pro Bittencourt, a grande maioria, eles vão falar que essa majorante, ela se aplica a mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, em que o abusador quer corrigir a orientação sexual ou o gênero da vítima. Por que para mim essa majorante, ela é complicada? Primeiro que você precisa que o estupro, além do ato de vontade de satisfazer a própria lascívia, venha com esse outro ânimos, o ânimos de corrigir, corridende, tá? Então, além do ânimos além da vontade de satisfazer a própria lascívia, você tem que identificar no agressor a intenção de corrigir a vítima, tá? Além disso, além de uma coisa, tem que estar presente outra, para majorar a pena, tá? Aí a minha dúvida era a seguinte: será que por analogia a gente conseguiria aplicar essa majorante para o pai que, querendo corrigir a orientação sexual do seu filho homossexual, obriga-o a praticar ato sexual sem o seu consentimento com uma mulher? Pelas nossas discussões, não teria como, né? Porque o próprio pai, o próprio agente tem que cometer o ato, que é o caso do estupro, né? Mas aí surgiram várias dúvidas, né, pra gente. Mas aquele que obriga duas pessoas a praticarem um ato sexual para satisfação da própria lascívia também configura o estupro? Também configuraria o estupro, né? Porém, a gente não conseguiu pensar e por analogia se daria para aplicar, tá? A gente ficou aí nesse limbo e eu acho que as discussões teriam que ser mais aprofundadas para a gente conseguir aí falar até mesmo sobre a teoria analítica do tipo penal de estupro, né? As condutas afins e a conduta propriamente dita, para ver se aplicaria a majorante nesse exemplo que eu dei. A princípio, não, né? Então, seria para mulheres lésbicas em que o pai, padrasto, tio, irmão, ascendente e descendente praticaria o ato, além de satisfazer a sua lascívia com o intuito de correção, tá? Para corrigir aí a orientação sexual, o gênero, tá? Então, é bem emblemático isso, tá bom? Então, o 234A vai falar pra gente que também é um aumento de pena, tá? Aumenta a pena de metade se do crime resulta a gravidez, e de 1/6 até metade se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível que sabe ou deveria saber ser portador, tá? Aqui a gente teria, além desse aumento de pena, a gente teria aí a tipificação específica, né, dos crimes contra a saúde, né? Então, você expor alguém à doença venérea. Porém, eu acho que não seria um concurso material de crimes, porque já é uma questão de uma majorante específica prevista no tipo penal, né, no capítulo dos crimes contra a liberdade sexual. Então, se a gente fizesse um concurso de crimes, né, condenasse a pessoa nas duas penas, mas a majorante seria bis in idem, tá? Não daria. Ou você aplicaria os tipos penais autônomos, ou você aplicaria a majorante. O correto na dosimetria é você aplicar a majorante, tá?
Então, isso é bem importante. Tem mais o inciso 4º. De 1/3 a 2/3, se o agente transmite à vítima a doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência, tá? Então, também aumenta aí a pena, tá bom? Aí, gente, no capítulo 5, a gente vai falar de condutas que são condutas diferentes. São condutas que, além de você ter como um objetivo uma violação jurídica e a liberdade sexual, você tem uma liberdade também, viola outros tipos de liberdade, né? O lenocínio e o tráfico de pessoas para fim de prostituição é uma violação também da própria sociedade, né? Outra forma de exploração sexual. Então, o 218, ele vai trazer pra gente a figura de que você induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone, tá? Então, a pena também de reclusão a 2 a 5 anos e multa, tá? Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, tutores, tá? Quem detém a guarda, a tutoria aí também poderia tipificar a conduta, tá? A pena de reclusão de 3 a 8 anos. E se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência, se houver uma violência, tá? Dependendo do tipo de violência, né? Lesão corporal, cárcere privado. E se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se multa, tá? Lembrando que os crimes contra a liberdade sexual, via de regra, não tem aplicação de multa. Porém, se os crimes são cometidos com o fim lucrativo, aí tem aplicação de multa, tá? Esse crime, gente, é muito comum no Brasil. Muito comum, né? Além de ser comum no Brasil, é comum ser cometido com brasileiras que vão para o exterior a pretexto de emprego, trabalho e acabam lá sendo vítimas de exploração sexual, tá? Então, isso também configuraria. Então, sobre esse crime, é isso, gente. Então, pra gente fechar aí os crimes contra a liberdade sexual, é isso, é o lenocínio último, tá? Não tem mais nenhum outro. E além dos que foram revogados, né, que teve bastante, teve alguns tipos penais revogados por essas alterações, tá? Também tem o 229, esse aqui é interessante. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Gente, isso daqui são as casas de prostituição que a gente vê à torto e direito, tá? Então, a gente vai, às vezes, vai pro interior, tem a vulga casa do foquinho vermelho, da luz vermelha, é isso, tá? 2 a 5 anos de multa. Então, é crime, tá? Antigamente, a gente tinha na BR, na 116, a Cristal, lembram? A Cristal era famosíssima, né? Boatos de que existiam mulheres lindas lá dentro, que vinham mulheres de fora fazer show ali. A Cristal fechou, tá? A proprietária, que se eu não me engano era uma mulher, ela foi condenada pelo esse tipo penal do 229, além do tipo anterior que a gente viu, tá? Então, não existe mais, mas existem outras aí, né? Outras inúmeras, tá? Só que veja, gente, eu acho que por que a fiscalização é tão difícil nessas casas? Porque volta e meia há a fiscalização, mas as próprias mulheres que estão lá dentro acabam não denunciando, né? Não falando o que acontece. E daí você tem que ter aí a fiscalização no dia em que realmente as pessoas estão trabalhando, né? Então, eu não sei o porquê, mas isso deveria ser maior, uma fiscalização maior, um recrudescimento maior por parte do Ministério Público, né? Porque só assim a gente vai acabar com a exploração sexual no nosso país,
né? Um combate maior, uma repressão maior, desde a casa pequenininha do interior até essas grandes casas de shows, né? Mas às vezes a dificuldade até para identificar a conduta lá dentro, porque muitas vezes falam que é cliente que tá lá, né? Então é bem delicado isso no nosso país principalmente, tá? No próximo bloco, na próxima aula, a gente já vai começar a ver os crimes contra a família, tá? Os crimes contra a assistência familiar. E aí é bem interessante, gente, que os crimes contra a família, dificilmente a gente consegue uma tipificação, tá? Eu atualmente estou trabalhando na área da família e eu volta e meia me deparo com coisas nesse sentido e as pessoas não denunciam, não fazem o registro, elas preferem resolver tudo no âmbito do direito familiar, né, no cível. E muitas das coisas, muitas das discussões extrapolam a esfera civil, né? O que os pais cometem, muitos pais, são crimes contra a própria família, tá bom? Então, na próxima aula a gente já começa a ver esse capítulo.